Quando nós começamos o trabalho da Comissão Cidadã de Inquérito, a gente falou, né, que era para acompanhar as comissões dos parlamentos, né, tanto do Distrito Federal como do Congresso Nacional, que é a CPMI do 8 de janeiro, que, né, essa mídia antiga chama CPMI dos golpistas. Então, o termo golpe é um termo que está em voga, né? E aí, esse programa de hoje, esse vídeo 81 da comissão de inquérito, né, dessa comissão cidadã de inquérito, vai analisar essa questão do termo golpe. Então, a oposição acusa, quer dizer, a base governista acusa a oposição de tentativa de golpe e o governo, a oposição acusa o governo de ter dado um golpe nas urnas eletrônicas. Quem é o pai do golpe? Então, essa é a discussão que nós vamos trazer para vocês nessa comissão parlamentar de inquéritos. E o deputado Nicolas Ferreira, aliás, Nicolas, se você estiver ouvindo isso, quem sabe a gente vai descobrir que a gente é parente. Porque eu sou Guimarães, parte de pai, e sou Ferreira, parte de mãe. Nós somos mineiros, né? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, e aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. E essa comissão cidadã de inquérito, ela veio para quê? Para acompanhar os trabalhos dos parlamentares e para forçar uma participação popular, uma participação cidadã dentro deste processo de investigação. Que a gente quer que o cidadão participe, que o cidadão se envolva, que o cidadão que está em casa de forma virtual possa contribuir com opiniões, com sugestões. Para quê? Para que a sociedade civil não perca o elo com as suas instituições. Então, para isso, foi criada essa Comissão Cidadã de Inquérito e nós já estamos no vídeo 81. Eu aproveito para dar os parabéns para todos vocês que fazem parte desse movimento histórico, que é uma organização social de forma virtual para acompanhar um processo político que acontece no Brasil, que é as comissões parlamentares de inquéritos, que são uma espécie de divã de psicólogo, né? Onde o Brasil se deita, se coloca para discutir os seus problemas, as suas dores, né? as suas ansiedades, as suas virtudes, e ali acontece tudo isso. E essa convocação que o Nicolas está tentando trazer para a CPMI, do pai da urna eletrônica, é a peça-chave que vai dar o norte para terminar essa CPMI. Ou seja, ou ela termina com a fala desse pai da urna eletrônica, ou o governo termina com essa comissão antes que se possa trazer o pai da urna eletrônica para falar nesta comissão. Por quê? Porque o golpe que está sendo colocado é o golpe que está em discussão. Essa tentativa de golpe, esse golpe, quando você viu o 30 de outubro, que a turma foi para a rua, os brasileiros foram para a rua protestar, por quê? Porque eles detectaram que houve um golpe no sistema eleitoral. E aí eles entenderam que tinham que ir para a rua. Então o termo golpe é um termo que está em voga nesse debate da CPMI. Já a base governista passa a contar com a tentativa de golpe da oposição, entendeu? Querendo descaracterizar o processo eleitoral, desqualificar o discurso de que houve fragilidade na urna eletrônica, de que o processo eleitoral não foi correto, entendeu? Então, esse termo golpe é o termo que está em voga. Então, vamos discutir esse termo golpe e trabalhar em cima disso, porque você tem, né, a vedete do problema, que é o golpe. A oposição fala que houve golpe nas urnas eletrônicas. E a situação fala que a oposição está tentando dar um golpe para desqualificar o processo eleitoral. Então, o golpe está em evidência. Então, tudo que está acontecendo na CPMI tem a ver com o processo eleitoral. Lembra o que eu falei no começo? Olha, tudo vai começar, vai acabar onde? Na urna eletrônica. Então, é preciso, e aí o Arthur Maia, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos atos do 8 de janeiro, entenda de uma vez por todas que o termo urna eletrônica é o núcleo central do processo de criação dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela não pode ficar fora dessa discussão, porque tudo passa por ela, entendeu? Foi por causa dela que a turma foi para a rua, e foi por causa dela que aconteceu o 8 de janeiro. Então, se você quer realmente chegar no cerne da questão, quiser resolver a verdade, achar o problema, trazer a pacificação para o país, você tem que entrar nessa seara. Fugir dessa seara é fugir do problema. Porque o problema não está, depedraram lá, aí foi infiltrado, quem que foi? Entendeu? O problema é chegar no cerne da questão, que é uma demanda da sociedade brasileira. A CPMI não foi criada para atender o governo, também não foi criada para atender a oposição, ela foi criada para atender uma demanda da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira que está no banco dos réus. O que está sendo colocado é que os patriotas, né, que os bolsonaristas, que as pessoas que votaram no Bolsonaro, que 58 milhões de brasileiros, são todos doidos, são todos lunáticos, são todos violentos, são todos pirados. Então, quem está no banco dos réus é a população brasileira. E a população brasileira que quer que vocês investiguem isso, porque essa é que vai trazer a questão à luz da razão, tá certo? Então, nós vamos trazer aqui uns recortes, que é muito importante, e hoje tem mais um embate da Comissão Parlamentar de Inquérito. Na terça já houve, né, uma espécie de blackout da comissão. Por quê? Porque justamente o Nicolas, esse deputado mineiro, esse jovem mineiro, esse corajoso, com mais de 1 milhão de votos, peitou, né, o pessoal lá e falou: eu quero trazer aqui o pai da urna eletrônica. Ele é o problema. É ali que está todo o DNA da crise política. Então, é preciso trazer essa questão à tona. Então, o Nicolas Ferreira está certíssimo. Se esse menino continuar assim, daqui a uns anos, ele vai ser um candidato forte a presidente da República. Porque com essa idade, já tem esse discernimento, então é possível realmente que nós estamos diante aí de um futuro líder da nação brasileira. Mas, enfim, vamos aos recortes. E aí o que eu trago aqui é conteúdo da internet, são recortes importantes que tentam trazer a lógica. Mais importante ainda, como se trata de um assunto que trabalha muito o emocional, sabe? Durante muito tempo foi criado um certo cisma, sabe? Que urna eletrônica não se pode discutir, é como se fosse um dogma, né? E aí nós vamos falar sobre isso. Dogma é aquela coisa, aquela autoridade que põe, olha, você não pode questionar essa autoridade, né? É como se igual a religião, né? Você não entende, mas tem que ter fé, não pode questionar. Então, isso criou um medo na sociedade, para a sociedade não questionar essa questão. Quer dizer, a sociedade está sendo empurrada para fora do processo. Olha, não olhem para a urna eletrônica, não questionem a urna eletrônica. Para isso, criaram o inquérito das fake news, que não acaba, é ad eterno, que é considerado por um dos ministros, né, um dos grandes célebres juristas do Brasil, como um inquérito do fim do mundo. Esse inquérito é o inquérito do medo, para que você não fale sobre o processo eleitoral, para que você não enxergue aonde está o problema. Tá certo? Mas nós temos que trabalhar nisso, porque a Comissão Cidadã de Inquérito, ela nasceu para isso. E a turma que está aí contribuindo, colocando a sua contribuição no jpnoticias@gmail.com, né, dando Pix, é porque eles querem financiar o quê? Eles querem financiar a solução do problema. E aqui é o canal mais importante hoje no Brasil que está trazendo essa discussão à tona com tanta propriedade. E aí nós trazemos recortes, nós pesquisamos, trazemos para você aquilo que vai trazer aquela orientação certa para você. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas hoje. Uma nova orientação por parte do Tribunal Superior Eleitoral para os mesários também para reduzir o número de filas.
Essa questão dessa palavra código-fonte, para mim, é uma coisa que eu pessoalmente não faço ideia do que seja. Eu já ouvi falar isso algumas vezes, mas para mim eu não entendo o que é isso. Eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Como é o procedimento para operar este trabalho dentro do TSE? Se é uma pessoa sozinha, se são 20, se são 30, se eu tenho ideia de como seja? Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Eles dizem que são 5 pessoas, mas eu descobri que até 2018, 2019 era apenas uma pessoa, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? E eu achei estranho eles darem tanto poder a apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? O deputado Nicolas Ferreira, que queria que fosse convocado um cidadão, que me esqueço agora o nome, mas que era a pessoa responsável pela programação do código-fonte em 2018, que segundo o hacker, essa pessoa fazia essa programação sozinho. Eu disse ao deputado Nicolas, falou, olha, Nicolas, se for desse jeito, é melhor que a gente faça uma CPI para discutir urnas eletrônicas. Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Pode. Giuseppe Dutra Genino. Giuseppe Dutra Genino. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe, ele se aposentou e agora tem mais pessoas. Tá claro que o senhor entende muito disso. Giuseppe Dutra Genino é um matemático brasileiro, um dos 5 criadores da urna eletrônica, é consultor em eleições digitais e biometria, exerceu o cargo de secretário de Tecnologia da Informação no Tribunal Superior Eleitoral por 15 anos, faz parte da equipe que projetou o coletor eletrônico de votos, a biometria. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Lucas Mendes, redator do Poder 360 e vou entrevistar por videoconferência Giuseppe Dutra Genino. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 18 de janeiro de 2022. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 18 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube e não perca nenhuma informação relevante. A urna eletrônica e o processo de votação sempre foram alvo de críticas que se intensificaram no último ano. É preciso defender a urna eletrônica brasileira? Eu creio que não exatamente defender, mas simplesmente tomar conhecimento da realidade. E desses 25 anos não há sequer um caso de fraude constatado. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Seria possível apontar quem ou o que seria o maior adversário da urna eletrônica e desses avanços do sistema eleitoral brasileiro? O maior adversário das urnas eletrônicas sempre são aqueles que tentam desqualificá-la,
E agora, a partir dos últimos anos, isso começou a partir das eleições de 2018, são as conhecidas fake news. Eu quero ser candidato de um movimento que esteja disposto a resgatar a dignidade do nosso povo. É esse movimento que vai restabelecer a democracia. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. Um golpe premeditado, pensado, arquitetado. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Você pode até fazer guerra se você quiser, em nome de uma mentira. Então, não tem como pensar que o Brasil vai pacificar se você tem uma turma dessa falando essas barbaridades. O povo foi para a rua protestar, por quê? Porque depois de escutar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e 1 ministro da Justiça, apontar as fragilidades da urna eletrônica. Certo? Então, não são os brasileiros que estão fazendo fake news, não são os canais de direita que estão fazendo fake news, que estão atacando a urna eletrônica. Quem fez isso durante todo o tempo foi esses magistrados, quando eles fazem essa colocação. E você tem ainda um dos candidatos ir na palanque no meio do público e dizer que vai dar um golpe na urna, que vai dar um golpe no Bolsonaro, que vai dar um golpe na urna. Então vocês estão entendendo da onde que nasce a vedete do golpe? E aí se cria narrativas, se fazem mentiras, então tentam proteger as mentiras, falando que as verdades são mentiras, e aí você cria esse mal-estar, cria esse clima de insegurança jurídica, cria esse clima de desacreditar no processo. Então, não é o povo que está fazendo isso, são as autoridades que estão fazendo isso. Então, a gente, como Comissão Cidadã de Inquérito, eu aqui na qualidade de presidente dessa comissão, representando mais de 1.500 brasileiros que se inscreveram e me elegeram para representá-los dentro desse contexto, eu quero dizer para vocês que o debate sobre a urna eletrônica é o cerne da questão que deve permear os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, essa mista do Congresso Nacional. E aí eu peço, nós brasileiros, 58 milhões de brasileiros que estão angustiados, que estão desesperançosos, desacreditando no futuro, desacreditando nas instituições, estão em depressão. Os militares, as Forças Armadas, que foram qualificadas como melancias, como os covardes, como homens fracos, que usam saias. Então, são muitas pessoas, são milhões de pessoas que querem ter esse debate para poder restabelecer o seu estado normal de viver nesse país. Então, essa comissão ela é cara para o brasileiro, ela é nobre nesse ponto. E eu sei que a base do governo vai fazer tudo para evitar que esse Giuseppe participe. Por quê? Porque eles têm medo, morrem de medo de que apareça quem é o dono do golpe. Entendeu? Então, esse inquérito que foi aberto em 2018, sobre essa questão do hacker que ficou lá navegando dentro da Justiça Eleitoral, né, e aí o que eles fizeram? Fizeram uma coisa, e aí eu vou trazer para vocês aqui mais um recorte de esse aí é um homem de direita, ele tem um canal de direita, eu gosto muito dele, se chama Luiz Camargo, tá? Então fiquem com esse Luiz Camargo e depois eu volto para a gente terminar com as minhas conclusões finais. Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Em 2009,
A Alemanha tornou o uso das maquininhas inconstitucional justamente por ser um sistema de apuração de votos que foge à compreensão da maioria dos cidadãos. No entendimento deles, uma eleição minimamente democrática não pode depender de técnicos especializados para contabilizar e auditar o resultado, mas deve ser um processo acessível a qualquer cidadão comum. 215 milhões de brasileiros devem confiar na boa-fé de 5 pessoas. 5 pessoas que não foram eleitas para fazer esse trabalho. 5 pessoas hoje, pois segundo ele, até 2018 era apenas uma pessoa. Segundo Delgatti, até 2018, o responsável pelo cérebro das maquininhas era um cidadão chamado Giuseppe Giannino, que inclusive em 98 ele já havia feito um curso de algoritmos. Em 2018, a pedido da então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a invasão hacker que foi relatada por um jornalista do portal Tecmundo. Vale ressaltar que Rosa Weber acionou a PF porque o próprio hacker resolveu relatar o caso para um veículo de imprensa. Gente, preste atenção no modus operandi. Quem fez a denúncia foi a Rosa Weber, presidente do STF na época, não sei se era, né? A Rosa Weber abriu um inquérito para instalar sobre esse hacker que invadiu. O hacker foi a público dizer que invadiu, tá certo? Isso está parecendo aquela história da bomba do aeroporto, né? Eu vou lá, ponho uma bomba e depois vou por orelhão e ligo, ó, tem uma bomba aqui, entendeu? Aí cria um drama para tirar a bomba, pronto, aí a culpa vai para outra pessoa. Enfim, é apenas uma coincidência, mas não custa eu fazer essa comparação, tá certo? Então, vamos entender por que aconteceu esse inquérito, né? Vamos estudando. Vai vendo aí o nosso companheiro Luiz Camargo. Se não tivesse feito isso, muito provavelmente isso teria sido encoberto. Mas enfim, quem assumiu o caso em 2018 foi o então diretor-geral da PF, delegado Rogério Galoro. Galoro foi indicado por Temer em 2016, por recomendação de Alexandre de Moraes, que na época era seu ministro da Justiça. Na investigação consta que o hacker quebrou a senha de altos funcionários do TSE e ficou passeando nos computadores do tribunal durante 7 meses. Depois, para evitar novos ataques, uma empresa terceirizada foi contratada para fazer a reinstalação do sistema que foi violado, que é procedimento padrão nestes casos. Só que na instalação foram deletados todos os logs do sistema. Logs são os registros de atividade, onde pode ser verificado tudo o que foi feito, inclusive identificar se o hacker alterou algum software que prejudique a apuração dos votos. O correto seria fazer um backup desses logs, o que não foi feito. Agora nós estamos chegando na questão dos logs. Então, em 2018, aconteceu isso, entendeu? Por quê? Essa denúncia que o hacker estava ali foi para criar realmente um inquérito e fazer uma nova recolocação, né, dos arquivos do TSE. E aí eles apagaram os logs das eleições passadas, de 2018. E ali, entendeu? Ia revelar muito segredo, que revelou agora, nos logs das eleições de 2022, que dessa vez o brasileiro foi mais esperto, entendeu? Exigiu que o TSE publicasse esses arquivos de log no site do TSE. Aí o Barroso concordou e deixou que a coisa acontecesse. Publicou os logs. Rapidinho o pessoal o quê? Baixou esses arquivos e passou uma leitura nos arquivos e constatou todas como que a urna operava. E descobriu, sabe o quê? Que a digital do mesário tinha o poder de mudar esse processo todo. Inclusive depois das 17 horas. E aí começou a identificar os problemas todos. E isso fez com que as pessoas fossem para as ruas, porque isso se tornou de domínio público. O que o TSE tentou esconder em 2018, né, apagando os logs das urnas, porque falaram, mas Bolsonaro ganhou, então por que a urna foi fraudada? Entendeu? Bolsonaro ganhou porque a questão ali era orgânica.
Se a culpa é do mesário, se a CPMI aprofundar e comprovar que a urna, quem faz as alterações, que influencia no processo, é a digital do mesário, entendeu? Isso faz com que apague os logs das urnas. E como não apagou, foi identificado esse problema. Talvez seja daí a necessidade, né, do pessoal do PSDB, do Alexandre de Moraes, do Alckmin, fazer essa parceria, né, essa coligação com o Lula, tirar o Lula da cadeia e falar, não, tem que ser com você. Porque o PT tem essa capilaridade dentro do sistema eleitoral que pode colocar pessoas em muitas partes, principalmente no Nordeste, para trabalhar como auxiliar no processo eleitoral. Tá certo? E se ele tem essa autoridade, essa autonomia, porque a digital do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar, então ele pode votar para os eleitores que não vieram. E isso já foi amplamente discutido aqui. Quem é membro da comissão, só indicar para os nossos novatos, né, os vídeos anteriores, para vocês entenderem do que nós estamos falando. Então, o fato de o brasileiro ter acesso aos logs dessas eleições de 2022 implodiu o Brasil. A sociedade foi para a rua. Então, como pacificar o Brasil se você quiser colocar goela abaixo uma informação que já é pública? Que você quiser tapar uma informação que já é pública. Entendeu? Então vamos ver. E quem coordenou todo o procedimento e permitiu que os logs fossem apagados foi o então secretário de Tecnologia da Informação do TSE, justamente o nosso amigo Giuseppe Giannino. Bom, 1 mês e meio depois de abrir o inquérito para apurar o ataque ao TSE, o delegado Galoro foi nomeado assessor especial do gabinete da presidência do TSE. E não, ele não foi para este cargo para melhorar o sistema de segurança do tribunal, tampouco para criar meios para evitar novos ataques. Sua atribuição era combater fake news e desinformação acerca do sistema eleitoral. Vocês entenderam? Então, quer dizer, o delegado que estava lá, que descobriu o sistema, entendeu? Que a mando do Alexandre de Moraes, o que eles fizeram? Em vez de avançar para cima, resolver o problema, não. Comprou a briga, entendeu? Não, o jeito é o seguinte, vamos chamar o Lula para ser candidato com a gente e vamos combater as informações de quem achar que isso é mentira. Então criou-se o inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo, para não deixar que as pessoas discutissem esse tema, entendeu? Por quê? Porque o Geraldo Alckmin, o PSDB, não tinha nomes para vencer o Bolsonaro nessas eleições de 2022. Então, o PT tinha o Lula, não tinha nome, o Lula já estava uma pessoa com capital desgastado, né? Mas une o PT com o PSDB e essa mídia corporativa e muitas estruturas que já estão no poder há muito tempo, porque quem mandou no Brasil depois das eleições diretas, né, foi o PSDB junto com o PT, nessa dobradinha que eles ficavam aí fazendo essa parceria. Então, eles já estão capilarizados em todas as estruturas de poder, no judiciário, na OAB, na imprensa, nas universidades, entendeu? E conseguiram também no poder legislativo, né? Nos tribunais superiores. Então, essa capilaridade toda, né, falou assim, olha, como a gente vai fazer para deixar a população distante dessas verdades? Cria-se o inquérito da fake news e começa a fazer censura na internet para que essa informação não passe. Então é muita forçação de barra. E aí o povo foi para a rua, porque, gente, chega! O Lula já está ficando quase caduco, vocês querem insistir nisso até hoje? Eu sei que o Lula agora passa mais tempo viajando, né, para o Geraldo Alckmin fazer o que ele queria fazer há muito tempo, mas, gente, como é que vocês vão pacificar o Brasil assim? Não tem condição. Então a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, quer que vocês tomem ciência da importância desse debate agora. Não sou contra ninguém. Se o PT fez um bom governo, não fez, eu não sei. Se o Bolsonaro fez um bom governo, não fez, eu não sei. O que eu quero saber é o seguinte, a gente não pode viver nessa mentira. O Brasil tem que avançar. O Brasil tem que poder dormir em paz no travesseiro. Tá certo? Vamos terminar com o Luiz Camargo. Bom, depois de um tempo, Galoro foi trabalhar como assessor do ministro Luiz Fux.
E o Giuseppe Giannino, aquele que permitiu que os logs dos computadores fossem apagados, foi contratado para trabalhar no gabinete do Barroso, enquanto ele era presidente do TSE. E quem assumiu a investigação sobre a invasão hacker depois de Galouro foi o delegado Victor Neves Feitosa Campos, que em agosto de 2021 também foi afastado do caso por Alexandre de Moraes. E foi depois do afastamento que esse delegado concedeu as cópias do inquérito sobre a invasão hacker para o deputado Felipe Barros. Depois, Barros e Bolsonaro fizeram aquela live emblemática sobre a invasão. E mais pra frente, Bolsonaro usou o conteúdo do inquérito na reunião com embaixadores. Como uma pessoa que entende disso tão profundamente como o senhor, está claro que o senhor entende muito disso, qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Tá. Seu técnica? Isso. Eu vislumbro ali que a única saída seria a urna imprimir o voto. Seria a única saída, porque nunca se sabe se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código, e após estudos e análises eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Então, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista do Congresso, meu caro e querido Arthur Maia, se você quer um conselho de um cidadão, se você quer um conselho de um consórcio de cidadãos que criou uma comissão cidadã de inquérito para contribuir com o seu trabalho, se você quer um conselho para pacificar o país, se você quer um conselho para sair grande dessa comissão, se você quer um conselho para chegar nos objetivos finais dessa comissão, que resolver esse problema que está atravancando o nosso progresso, chame o Giuseppe Giannino. Aceite, compre essa briga. É o que todos os brasileiros querem, inclusive quem votou no Lula. Quem votou no Lula não quer saber se o Lula é melhor ou pior, ele quer saber se ele foi enganado, se ele estava certo, se a convicção dele estava certa. Então, chame o Giannini, chame o Giuseppe e deixe ele entrar nessa discussão. É isso que o Brasil quer, é isso que a Comissão Cidadã de Inquérito quer, avançar para cima dessa investigação. Não falo por mim, falo por esses brasileiros que estão aqui comigo, que me colocaram nessa condição, nessa missão importante, que para mim está custando caro, porque eu sou apenas um camelô que trabalho com uma banca na Avenida Presidente Tancredo Neves, vendendo joguinhos, e estou com a minha banca parada para ajudar vocês a resolverem isso, entendeu? E aí a minha condição de trabalhar nisso é a ajuda que eu recebo com esses colaboradores através do Pix jpnoticias@gmail.com, mas eu não posso ficar nisso muito tempo. Vocês têm que me ajudar e ajudar o Brasil. Tá certo? Então vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Vocês que votaram no Lula, vocês que votaram no Bolsonaro. Eu sei que o que vocês querem é viver num país de verdade, né? Sem mentiras, sem serem enganados, sem serem usados, sem serem manipulados. Certo? Está na hora de vocês despertarem. Sabe? E eu termino com aquela frase. Chega! Há muito tempo que nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Tá certo? Vamos levantar. Sacode a poeira. Vambora! Brasil! Pra frente! E aí o pessoal aqui fala assim, para cima, para o alto. Montanha é Minas.